cambada? Vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente taca o pau e fala que não gosta, que é as mortes em One Piece. Muita gente morre de medo delas, mas eu tô aqui pra fazer o advogado do diabo e defender o que pra muita gente é indefensável. Mas calma que já já a gente chega no meu ponto. Mas antes, vamos entender o que leva muita gente a não gostar da falta de mortes no anime do Pirata Deus que se estica. Quando a gente acompanha uma história e se importa com aquilo que está acontecendo, faz com que criemos um apego aos personagens. E é interessante a gente ficar apreensivo quanto ao que pode afetar eles. E é claro que um desses principais fatores é o fato de eles poderem morrer a qualquer momento. Eu já começo aqui com a minha opinião de que eu acho que as pessoas, de um modo em geral, superestimam muito a ideia de morte em uma história. Papo reto, pra muita gente os personagens de uma história morrerem é um bagulho que na cabeça deles faz aquilo ali até parecer algo mais foda. E é por isso que tem histórias que fazem isso em excesso, pra chocar quem tá vendo e normalmente criando um monte de violência pra manter o interesse do público naquilo ali. Mas em One Piece acontece justamente o contrário. Os personagens muitas vezes não morrem, mesmo tomando facada, prédio caindo em cima deles e tomando mais pé de quem deve a agiota, eles simplesmente saem sorrindo de batalhas e lutas que são, mano, mortais. E isso incomoda bastante gente. Mas eu vou falar pra você um aspecto que torna esse ponto até valoroso na obra de One Piece. E pra isso eu vou usar o Mano Crocodile como exemplo. O Crocodile é um vilão desse arco aqui, Alabasta, que é um arco bem antigo, um dos primeiros e que realmente quis ser algo sério. Não era brincadeira, o Luffy e companhia estavam invadindo um país que estava quase sofrendo um golpe de estado por um dos corsários da marinha. Ele estava em um patamar bem alto para aquela época. Ele é tão mais forte que o Luffy que mesmo o Luffy lutando contra ele uma vez, ele perde miseravelmente. Aí ele luta uma segunda vez e descobre a fraqueza dele, mas mesmo assim ele ainda perde. E só depois de uma terceira vez tentando com muito esforço e protagonismo, aí sim ele ganha. Em outros mangás, principalmente Battle Shonen, é bem comum que esses primeiros vilões sejam largados depois do arco focando neles. E normalmente um dos jeitos de fazer isso é matando eles, porque assim fica bem mais fácil de só tirar ele da história. É uma peça a menos para quem tá escrevendo uma história se preocupar. Afinal, a história daquele cara passou, ele já fez o que tinha que fazer e portanto cumpriu com o papel dele. Mas no caso do Crocodile, não. Por mais que sim, ele tenha perdido, ele vez ou outra aparece durante a história. Após Alabasta, vamos rever ele em Impel Down. E lá a gente acaba vendo que existe um mistério que cerca o passado dele. Um mistério envolvendo Ivankov. Então ele segue com os protagonistas até a guerra. E esse momento eu acho muito foda porque é aí quando a gente vê que o Crocodile, comparado com os outros personagens daquele mundo, não é nada. Veja bem, o Crocodile estava tentando em Alabasta se tornar o rei daquele lugar. Assim como o Doflamingo já tinha feito há muitos anos atrás em Dressrosa. Ele queria ser tão grandioso quanto o Barba Branca, mas nem sequer chegou perto disso. O Crocodile em Alabasta é visto como foda porque não temos noção geral do mundo de One Piece. Mas no arco de Marineford, a gente vê o quanto ele na real é um fracassado comparado com todos aqueles poderosos que estão ali na Guerra dos Melhores. E isso pra mim cria uma outra visão do personagem. Ele era algo e passa a ser mais interessante depois de um tempo. O autor conseguiu fazer ele ser muito mais do que ele era num arco que nem sequer era dele. O fato do Crocodile ter ficado vivo fez com que futuramente o autor pudesse reutilizar esse personagem e adicionar mais coisas a eles, o que pra mim é bastante valoroso e que não teria acontecido caso ele tivesse morrido depois do arco de Alabasta. E após o arco de Marineford, o Crocodile ainda está sendo utilizado no mangá de uma maneira muito massa. Agora ele faz parte da Cross Guild, a recompensa dele tá altíssima, a força com certeza aumentou e o personagem ainda vai ser muito usado mais pra frente. É tanto que ele era pra ter sido o líder da Cross Guild, ele seria de fato o capitão, mas como a foto do Bug tava no meio, pensaram que o Bug era o líder da organização. E tudo isso só foi possível porque o Oda não matou ele, ele deixou-o engavetado e reutilizou o personagem mais pra frente, adicionando mais coisas, tornando ele muito mais interessante. Claro, não é todo personagem que dá pra fazer isso. Tem muitas histórias onde os personagens voltam só por voltar. Mas é sempre muito legal quando isso é bem utilizado em histórias. E esse elemento é algo bem presente em One Piece, já que como muitos ficam vivos, vez ou outra o autor gosta de trazer eles de volta ao núcleo principal da história. E com toda certeza o personagem que ele ainda vai trazer de volta e que eu tô muito animado pra ver é o Enel. Tem tanta coisa em aberto com o personagem e que dá pra aproveitar que fica um hype enorme em cima enquanto a gente aguarda a volta dele, sabe?
Eu acho que deixar um personagem vivo, mesmo após ele cumprir sua proposta inicial e depois de um tempo ainda reutilizar ele com mais camadas, é uma parada muito mais difícil de se fazer do que simplesmente descartar o personagem matando ele. Afinal, você vai ter que continuar a história dele, trabalhando ele e desenvolvendo aquele personagem de uma maneira convincente. Coisa é claro que se o autor trouxer de volta e não fizer esse trabalho de uma maneira bem feita, aí realmente é muito pior, era melhor ter matado mesmo. Mas em alguns casos funciona e é sempre muito legal quando funciona. Mas é isso, espero que todos tenham gostado do vídeo, espero que curtam e comentem também. E é isso, falou!